Eu sou o Arthur e esse é o vídeo 1 da apresentação 1 do projeto de engenharia de software do jogo Hellju. Esse projeto é do grupo do Anderson Salles e Arthur João. Bom, o objetivo do nosso projeto, então, é desenvolver um programa que suporte a partida de 2 jogadores no jogo Hellju. Essa partida é feita localmente numa mesma máquina, então os 2 jogadores jogam na mesma máquina. O programa ele vai ser feito utilizando os paradigmas de programação orientada a objeto. É um programa standalone, certo? Então os 2 jogadores jogam na mesma máquina e é utilizada uma interface gráfica para interagir com o usuário. Bom, os requisitos de software. Então, para os requisitos funcionais, foram identificados 7 requisitos. O requisito 1, iniciar. Então, um programa deve permitir que o jogador inicie uma nova partida. Requisito 2, finalizar. Então, o jogador ele deve ser permitido finalizar uma partida iniciada, certo? Uma partida em andamento, a qualquer momento. E caso ele finalize essa partida, não há nenhum vencedor. Requisito funcional 3, então, informar as regras do jogo. O programa deve permitir, então, que antes de uma partida ser iniciada, o jogador possa ler as regras do jogo. Então, ao clicar um botão, ter acesso a um texto com as regras do jogo. Requisito funcional 4, iniciar a jogada. Então, no turno de um jogador, ele deve ser permitido iniciar uma jogada, escolhendo, então, se ele quer colocar uma nova peça no tabuleiro ou então rolar os dados para mover uma peça que já está no tabuleiro. Então, e o requisito funcional 5, mover peça. Caso o usuário, na sua vez, decida rodar os dados, ele deve ser permitido mover, então, uma peça que já está no tabuleiro. Requisito 6, então, colocar peça. Se o usuário escolher no início de sua jogada, então, colocar uma nova peça, ele deve ser permitido colocar uma nova peça na posição de início deste jogador específico. E o requisito 7, finalizar a jogada. Então, depois de realizar todo o procedimento de uma jogada, o jogador deve, então, ser permitido passar a vez para o seu oponente. E os requisitos não funcionais. Requisito não funcional 1, então, a linguagem, o programa deve ser feito utilizando a linguagem Python. Requisito 2, então, além do código, deve ser produzida, então, uma especificação de projeto utilizando a linguagem UML2. E o requisito 3, a interface gráfica para interagir com o usuário deve ser feita baseada na biblioteca do Python tkinter. Bom, agora os diagramas. Nessa primeira modelagem, nessa primeira análise, foram feitos 2 diagramas de classes, um sobre o domínio do problema e outro para modelar a interface com o usuário, um diagrama de caso de uso e um diagrama de visão geral de interações. Bom, começando então pelo diagrama de caso de uso. Foi identificado então um ator, o ator jogador, representado pela interface jogador, e ele que interage com todos os casos de uso, certo? Então, ele que atua sobre os casos de uso. Esses casos de uso, então, referenciam os requisitos funcionais. Foram identificados 6 casos de uso. Apenas o requisito funcional, o iniciar uma jogada, que não está aqui, pois iniciar a jogada corresponde a colocar peça ou mover peça. Então, ele está embutido nesses casos de uso. Certo? Então, a interface jogador que inicia um jogo, é ele que pode pedir para informar as regras, é ele que pode colocar uma peça, é ele que move uma peça, é o jogador que finaliza a jogada, é o jogador que pode terminar o jogo, finalizar o jogo. Então, esse caso de uso iniciar referencia o requisito funcional iniciar, informar regras referencia o requisito funcional informar regras, colocar peça referencia o requisito funcional colocar peça, mover peça referencia mover peça, finalizar a jogada referencia o caso de uso de finalizar a jogada e finalizar referencia o caso de uso de finalizar. O requisito funcional finalizar.
Bom, agora a modelagem das classes do domínio do problema. Foram identificadas, então, 5 classes e 2 subclasses, certo? Então, as 5 classes sendo elas a classe dado, para modelar o dado caso o jogador queira rolar e mover uma peça, a classe tabuleiro, para referenciar o tabuleiro onde o jogo vai ocorrer, a classe casa, para representar cada casa do tabuleiro, cada posição do tabuleiro, a classe peça, para modelar uma peça que cada jogador tem, a classe jogador, então, para modelar os jogadores. A classe casa, então, ela tem 2 subclasses, certo? A classe casa normal e a classe casa estrela. As duas casas têm os mesmos atributos, porém elas vão ter métodos diferentes. Pois se um jogador cair numa casa normal, é uma jogada normal. Moveu a peça caiu numa casa normal, acabou a jogada do jogador. Caso o jogador caia numa casa estrela, então este jogador pode jogar novamente, então realizar uma nova jogada, e a peça que está na casa estrela não pode ser comida. Então essas duas classes vão ter métodos diferentes. A classe principal do problema, então, é o tabuleiro, certo? Ele que vai ser onde o jogo vai acontecer. Então, o tabuleiro, ele é uma composição de casas, certo? De instâncias da classe casa. E um tabuleiro é composto por 20 casas e cada casa ela compõe um tabuleiro apenas. O tabuleiro também está associado ao dado, então um tabuleiro tem um dado, e também está associado a jogadores. Então um tabuleiro está associado a 2 jogadores e um jogador está associado a um tabuleiro. Já os atributos, então tem as casas, certo? Que é a composição do tabuleiro, tem referência para os jogadores, a referência para o dado, e também o tabuleiro tem referência para os caminhos que cada jogador deve seguir. Então, cada jogador deve fazer um caminho diferente para que ele consiga pontuar com a sua peça, certo? Então, ganhar com uma peça. A classe jogador, então, ela é associada com tabuleiro e com peça. Então, um jogador está associado a 0 ou 4 peças, e uma peça está associada somente a um jogador. Os atributos do jogador, então, cada jogador tem uma cor diferente, essa cor identifica o jogador. O jogador também tem as suas peças, ou seja, um total de 4 peças. Ele também tem 3 contadores que indicam se o jogador tem quantas peças livres, quantas peças estão no tabuleiro e quantas peças percorreram todo o caminho deste jogador e ganharam. O jogador também tem um atributo booleano turno, que indica se em determinado momento é o turno do jogador ou não. A classe peça, então, ela está associada a jogador e à classe casa. Então, os atributos da peça, ela também tem uma cor, a mesma do jogador que ela referencia. Ela tem uma referência para o jogador. A peça também tem uma identidade para identificar cada peça. E a peça tem um estado. Esse estado ele é definido pela classe numerate estado peça. Então, uma peça pode estar no estado fora, ou seja, ela está fora do tabuleiro. Ela pode estar no tabuleiro, ou ela pode ter percorrido todo o caminho do jogador e ganho. Então, esses são os atributos da peça. E agora, a classe casa. A classe casa, então, ela tem um número para referenciar cada casa. Ela tem um vetor de ocupação. Então, se ela estiver ocupada, uma peça ocupa uma posição desse vetor. E caso um jogador mova uma peça e ela caia numa casa onde já existe uma peça, o controlador então vai decidir o que vai acontecer. Então essa peça fica na casa
e o controlador decide, então, se a peça que já estava vai ser comida ou se essa é uma jogada inválida. A casa também tem um atributo proxCasa, que indica qual é a próxima casa no caminho. Bom, para a modelagem da interface do usuário, então, das classes da biblioteca tkinter também foram identificadas 5 classes, as classes utilizadas, a classe Label, a classe TK, a classe Button, a classe PhotoImage e a TopLevel. A interface do jogo com o usuário, então, é uma composição dessa classe principal, tkinter, a classe TK, que modela a janela. E essa classe TK, ela tem essa janela TK, ela tem os labels, os botões, as imagens, né, os labels, os textos e a janela secundária das regras. E o ator jogador, então, vai interagir com essa classe interface do jogo Real de Ur. Então, o diagrama de visão geral de interações. Ao iniciar então o jogo, o jogador ele tem uma decisão a ser feita, certo? Então ele pode iniciar um novo jogo, ou então ele pode pedir para informar as regras. Se ele pedir para informar a regra, então ele abre a janela, fecha a janela e então pode decidir se ele quer ler novamente as regras ou então iniciar um jogo. Se o jogador então iniciar o jogo, começa as rodadas. Então cada jogador tem um turno. E esse nodo então modela a decisão de cada jogador em seu turno. Então, um jogador, quando está no seu turno, ele pode escolher se vai mover uma peça ou colocar uma peça nova no tabuleiro. Então, para colocar uma peça nova no tabuleiro, ele tem que estar no seu turno, ter uma peça livre e ter escolhido colocar peça. Para mover a peça, então, o jogador precisa estar no seu turno, ter uma peça no tabuleiro e ter escolhido mover uma peça. Caso o jogador mova uma peça, se ele cair numa casa estrela, então ele pode realizar mais uma nova jogada. Então ele volta para a decisão de qual caso de uso ir, colocar uma nova peça ou então mover uma peça. Se não cair em uma casa estrela, então ocorre o mesmo caminho que depois do caso de uso colocar peça. Então o jogador ele pode decidir finalizar o jogo, certo? Terminando a partida sem nenhum vencedor, ou então finalizar a sua jogada. Ao finalizar a jogada, caso o jogador tenha ganho, então o jogo finaliza, vai para o fim, ou se o jogador não ganhou, então vai para o turno do seu oponente. Então o seu oponente tem novamente o loop da jogada. Na vez de um jogador, ele também pode escolher finalizar o jogo, ou seja, terminar o jogo deixando nenhum vencedor e cair, no caso de uso, finalizar. Ao cair no caso de uso finalizar, então, o programa se encerra, deixando nenhum vencedor. E agora a demonstração do protótipo da interface com o usuário. Aqui. Então, essa é a interface, o protótipo da interface. Aqui está o tabuleiro com todas as casas normais representadas por quadrados azuis e as casas de estrelas representadas por essa estrelinha amarela. Aqui o jogador pode iniciar um jogo, pode rolar um dado e obter um valor, rolar o dado quantas vezes for. Ele pode terminar uma jogada e passar a vez para outro jogador. Ele pode colocar peça no tabuleiro, ainda não foi implementada a opção de mover a peça, apenas colocar a peça e trocar a cor. Ele pode terminar um jogo, então voltando ao estado inicial, ou então pedir para informar as regras. E no momento não aparece nenhuma regra. Bom, então esse foi o vídeo, essa foi a apresentação da primeira parte do projeto de engenharia de software.